Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou aqui nessa minha mini janelinha porque como eu falei para vocês, né, nas últimas aulas aí, o ritmo das aulas vai mudar um pouquinho, então eu vou precisar mostrar para vocês agora o uso dos softwares. Então, aquelas aulas que nós tínhamos ali de Word, Excel, PowerPoint, elas serão retomadas, né? Então cada um vai seguir aí no módulo aonde parou, certo? Nessa aula de hoje, vamos então começar a dar uma ideia geral aqui do nosso Word, né? É, Vamos começar então a dar uma olhada, uma entendida de como que funciona a interface do Word. Tem algumas observações que eu quero fazer antes, que é o seguinte: como vocês podem ver, eu não uso Windows. Porém, o Word ele funciona exatamente da mesma forma, tanto no Windows como no Mac, que é o sistema que eu uso aqui. Então, nós vemos que tem uma aba, assim como no Word. Certamente ali alguns de vocês aí devem lembrar de todas essas abas, certo? E outra observação: o meu sistema operacional ele é em inglês. Isso significa que você não tem inserir, você tem um insert. Você não tem layout, você tem layout. E a guia referências, por exemplo, ela virou references. Então, sumário virou table of contents. Então, o meu sistema operacional ele é em inglês. No entanto, os botões são exatamente os mesmos, a localização das coisas são exatamente as mesmas, né? E eu vou escrever embaixo a tradução de qualquer ferramenta que eu use, tá bom? Então, se você vê que está escrito table, muitos de vocês sabem que isso é tabela, também é mesa, mas é uma tabela. Mas eu vou deixar escrito aqui embaixo tabela, tá bom? Certo. Então vamos lá. Primeiramente, vou fazer aqui uma passeada aqui pela interface do Word, tá? Todos os programas do Office eles seguem esse mesmo padrão. Então nós temos aqui a barra de abas aqui em cima com inserir, desenho, layout, referências, correspondências, revisão. E dentro de cada uma dessas abas, você tem todas as ferramentas que você quer usar. Inserir, por exemplo, tem como inserir páginas, inserir imagens, inserir formas, né? Comentários, cabeçalhos, inserir rodapés, né? Então, dentro de cada uma dessas guias, eu tenho todas as ferramentas que eu quero usar. É como se fosse esses menus aqui. Só que ao invés de eu ter tudo escritão assim, igual é nos programas normalmente, o Word ele organiza dessa forma que é muito mais agradável, muito mais fácil de mexer. Então vamos lá. Vamos nos focar hoje na guia início, tá? Essa é a primeira guia que você vê quando você abre o Word. Nós temos aqui as ferramentas de negrito, itálico, sublinhado, para escolher a fonte, tamanho de fonte, né? Então vamos dar uma explorada então no que essas guias de formatação de texto fazem. Vamos escrever aqui teste de escrita, sei lá. Este aqui é um teste redigido por mim, Bruno. Obrigado pela atenção de todos vocês. Bom, vou deixar essa mensagem ali mesmo. Bom, aqui eu tô com a fonte padrão, o tamanho padrão, tudo padrão, né? No caso, vemos aqui que essa fonte é calibre, tamanho 12, certo? Nessa guia início, com todos esses botões que vocês estão vendo aí na tela,
É possível eu trabalhar. Basicamente, tudo que eu preciso para poder redigir e formatar um texto está nessa guia aqui. Vamos lá, vamos começar a explorar o que cada uma dessas coisas faz. Primeiro, fonte. A fonte é o tipo de letra. Eu vou ampliar um pouco mais a minha página aqui para poder ficar um pouco mais fácil de ler. Vamos lá, vou selecionar então o teste de escrita. Eu simplesmente clico e arrasto, selecionei, e eu tenho várias e várias fontes. Né? Aqui vocês não devem ver no Word para Windows esse íconezinho de nuvenzinha. Esse ícone de nuvenzinha, ele é só no Mac, porque no Mac eu consigo fazer downloads de fontes novas. Né? No Windows você tem que ir num site, instalar tudo manualmente. No Mac eu só venho aqui, clico no íconezinho de nuvenzinha que pronto, eu já baixo, já faço download, já instala tudo automaticamente. Então as fontes que estão instaladas, elas estão sem as nuvens. Aqui eu estou com a fonte Calibre, vamos colocar Bragadócio, é o nome da fonte. Então tá vendo que a minha fonte mudou, ela está agora com a fonte Bragadócio. Vou colocar Bauhaus 93. Pronto, mudei o tipo da letra, agora minha letra está escrita em Bauhaus 93. Logo do lado da fonte, exatamente aqui, nós temos o tamanho da fonte. Nós temos 3 maneiras de alterar o tamanho da fonte. Primeiro, selecionando algum tamanho dessa lista. Segundo, digitando o número. Ou então, através desses 2 botões ali no canto. Aumentar o tamanho da fonte e diminuir o tamanho da fonte. É esse azinho com uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Se eu clicar na setinha para cima, eu vou aumentando o tamanho da fonte. Se eu clicar na setinha para baixo, vou diminuindo o tamanho da fonte. Tá? Então, vou fazer novamente a mesma coisa aqui na minha linha de baixo. Eu vou selecionar as duas aqui. Assim como eu consigo digitar o tamanho da fonte, eu consigo digitar o nome da fonte também. Pronto, eu coloquei a fonte Helvética. Lógico que isso só funciona se você sabe o nome da fonte. Então, ao invés de eu ficar rolando até chegar na letra H para poder selecionar a fonte Helvética, eu posso simplesmente digitar Helvética ali no canto, tá bom? Certo, vamos lá. Agora, embaixo da fonte, do tamanho da fonte, nós temos esses botões de formatação de texto. Negrito, itálico e sublinhado são as formatações mais conhecidas aí. Então, se eu selecionar o meu nome e clicar no botão de negrito, em português você vai ver escrito N, N de negrito, tá? Aqui é a letra B, porque está em inglês e significa bold. Bold é negrito. Se eu clicar no B, ou no N em português, o meu texto vai ficar em negrito. O meu texto não, o meu nome vai ficar em negrito porque eu selecionei apenas o meu nome, certo? Se eu selecionar a palavra obrigado e clicar no botão de negrito, a palavra obrigado ficou em negrito. Para eu tirar o negrito, eu simplesmente seleciono a palavra que já está em negrito e tá vendo que ele ficou marcado ali? É só ir lá e desmarcar. Desmarquei, pronto. Né? Voltou tudo ao normal. A mesma coisa funciona para o itálico e para o sublinhado. Vou selecionar a palavra atenção e apertar o I de itálico. E pronto. O meu texto ele ficou inclinadinho ali no canto, tá vendo? Então você vê que a letra ela ficou inclinada. É justamente o texto em itálico. Texto em itálico são essas letras inclinadas ali, tá bom? Para eu tirar o itálico, mesma coisa, eu clico no I de novo e tirei o itálico. Eu consigo deixar uma linha toda em itálico? Consigo, se eu selecionar a linha toda, tudo ficou em itálico. Mesma coisa, exatamente a mesma coisa para o sublinhado. Né? Aqui tem a letra U de underline. Underline é sublinhado, tá?
tá? Aqui vocês estão vendo a letra U, underline, mas no Word, em português, vocês vão ver a letra S de sublinhado. Cliquei na letra S, né, no ícone de sublinhado, e pronto, o meu texto ficou sublinhado. Se eu selecionar a palavra, você vai ver que o sublinhado está marcado. Se eu clicar de novo ali, eu desmarquei, sumiu o meu sublinhado. Eu consigo deixar a linha inteira sublinhada? Consigo. Se eu selecionar a linha toda e clicar no sublinhado, tudo ficou sublinhado. É importante mencionar também que eu consigo misturar, né, as várias formatações diferentes, ou seja, se eu selecionar a palavra obrigado e marcar negrito, eu consigo também marcar negrito sublinhado, ou negrito sublinhado e itálico, ou itálico e sublinhado, ou itálico e negrito, tanto faz. Eu consigo misturar formatações diferentes, tá? Todas essas configurações que você está vendo aqui, elas podem ser aplicadas umas sobre as outras, tá? Eu posso colocar negrito, itálico, sublinhado, tamanho 18. Posso, tá? Então, todas essas configurações que você está vendo aqui, de negrito, itálico, sublinhado, fonte, tamanho da fonte, cores que a gente vai ver daqui a pouco, elas podem ser aplicadas individualmente, todas elas vão se somando uma em cima das outras. Tá bom? Ok, então vamos lá. Eu vou remover aqui, vou voltar aqui o meu obrigado para o tamanho 12, né, que é o tamanho padrão aqui. Pronto, ficou tudo certinho como estava antes. Vamos dar uma olhadinha agora no subscrito e superscrito. Ah, antes de falar sobre subscrito e superscrito, tá vendo esse AB com o tracinho ali? Se chama taxado. O taxado é isso aqui. Obrigado pela atenção. Eu vou marcar o taxado. O taxado é isso, é esse riscado no meio de uma palavra, tá? Para que eu vou usar o taxado? Existem diversas funções do taxado. Por exemplo, eu posso fazer o antes e o depois. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 5, ou 2 mais 2 é igual a 4. Opa, 2 mais 2 não é igual a 5, está errado. Então, eu posso usar o taxado para trabalhar com exemplos, para trabalhar com correções, para deixar visual ali que aquela linha se trata de algum fato incorreto, tá? Mas vamos apagar aqui e vamos então continuar ali então da esquerda para a direita ali os nossos exemplos, certo? Aqui temos o subscrito e o superscrito. O subscrito e o superscrito são simplesmente aqueles numerozinhos pequenininhos que ficam em cima ou embaixo. Por exemplo, eu vou aumentar o tamanho da letra e vamos lá. Eu vou escrever aqui a fórmula da água. Todo mundo lembra a fórmula da água, certo? H2O. Né? H2O é a fórmula da água. Porém, na química, os numerozinhos ali, eles são menorzinhos e embaixo. Como que eu faço isso no Word? Ah, professor, é só eu vir aqui e reduzir o tamanho do número, não é? Não! Porque se eu selecionar tudo isso aqui e colocar de novo tamanho 20, pronto, meu texto voltou ao normal. E não é isso que eu quero. Eu quero que o númerozinho 2 faça parte ali do texto principal. Para isso existe o subscrito. Se eu clicar no subscrito, automaticamente o meu 2 ficou menor. E como você pode ver, ele até ficou um pouco deslocado para baixo, né? É justamente o subscrito. Então eu posso colocar aqui também, por exemplo, a fórmula do ácido sulfúrico, H2SO4. Novamente, eu posso pegar os números e colocar subscrito e pronto. Então, os subscritos são exatamente esses números e letras, esse texto. Vou colocar texto, porque não são apenas números, né? São textos que são deslocados para baixo e um pouquinho menor, né? Da mesma maneira, nós temos o superscrito, né? Então, o superscrito, ele é justamente o contrário. Ao invés do númerozinho ficar para baixo, ele fica para cima.
De que forma isso é usado? Vamos supor que eu tenho aqui uma equação de segundo grau. 2x² mais 4x menos 3 é igual a zero. Isso é uma equação de segundo grau, tá? No entanto, já dá para ver que tem alguma coisa esquisita aqui. Isso aqui, eu não quero 2 vezes 2. Eu quero um 2x². Aqueles números ao quadrado, ao cubo, alguma potência, né, elevado ao número, ele é um número superscrito, porque ele está deslocado para cima. Como faremos isso? Essa técnica de reduzir o tamanho da letra não funciona. Eu aumentei. Não funciona, porque reduzir o tamanho da letra, ele vai reduzindo para baixo, tá? Então a gente tem que voltar aqui o nosso texto como ele estava antes. Para eu fazer o superscrito, é só eu clicar no X e o 2 ali no canto. E pronto! Estamos aqui o nosso 2x², tá? Lembrando que tudo isso daqui funciona para qualquer coisa, tá? Então, se eu quero fazer alguma fórmula que tem alguma letra como potência, por exemplo, 4x elevado a um y, por exemplo, mais 2, eu quero fazer um número elevado a y, então eu simplesmente uso o superscrito para eu colocar o y ali em cima. Ou 4x elevado a logaritmo de x, por exemplo. Eu também posso fazer isso usando o superscrito, tá? Então, nós temos aqui o superscrito e nós temos aqui o subscrito que vai para baixo, tá bom? Então, vamos continuar aqui a nossa aula, tá? Então, essa daqui é uma ferramenta de word art, a gente vai ver isso futuramente, tá? Quem viu isso já sabe do que se trata. Quem não viu, aguenta um pouquinho aí, porque a gente vai dar uma olhada no que se trata de cada coisa dessa mais adiante, tá? Agora, isso daqui, esses dois pincéisinhos com cores, a gente vai trabalhar com cores, né? As cores de texto, as cores do fundo do nosso texto. Vamos ver do que se trata isso daqui. Isso daqui se trata de uma ferramenta chamada Realce, tá? Como que funciona a ferramenta de Realce? A ferramenta de Realce, ela funciona da seguinte forma. Muita atenção nisso aqui. Vamos supor que eu quero dar um foco nisso aqui. Como que eu posso fazer isso? Bom, eu tenho algumas alternativas. Eu posso fazer sublinhado, muita atenção nisso aqui, ó, tá? Sublinhado. Ou negrito, muita atenção nisso aqui, ó, está em negrito. Ou então eu posso usar a ferramenta de realce. A ferramenta de realce, ela é como se fosse um marca-texto, né? Sabe aquele pincelzinho marca-texto que eu acho que eu nem tenho aqui? Mas você pega e risca ali o texto para poder deixar marcado, ó, realçado isso daqui. É exatamente o que essa ferramenta aqui faz. Eu posso mudar ela de cor. Eu posso colocar esse azul esverdeado aqui, super brilhante, que dói o olho. Ou eu posso colocar vermelho, piorou, né? Então as ferramentas de realce, elas servem para isso. Elas são como se fossem marca-textos, certo? Para eu remover a cor, eu venho aqui e coloco sem cor. Sem cor, sem cor, tá? Da mesma forma, eu tenho também a ferramenta para mudar a cor do texto. Essa daí é uma ferramenta bem útil, né? Que vocês vão usar muito aí para frente. A ferramenta de alterar a cor do texto, ela é essa letra A, com essa corzinha aqui embaixo, certo? Se eu clicar na setinha aqui do lado, pronto, ampliou essa tela com esse monte de quadradinho de cor. Agora, a partir daqui, eu posso escolher qual cor que eu quero colocar. Quero colocar um laranja? Tudo bem, coloquei um laranja aqui. Eu vou colocar um verde. Tá bom, não tem problema, posso colocar um verde aqui também, tá?
E o que é bem interessante, eu consigo misturar cores de realce com cores da fonte, tá? Então, se eu colocar um realce azul escuro, tipo, ele não dá muito certo se eu colocar com texto preto, por exemplo. Vai ficar horrível. Então, eu posso colocar uma cor branca. Olha lá, ele fica como se fosse invertido, né? É uma coisa ele dá um efeitinho bem interessante, principalmente se eu colocar o realce preto, tá vendo? Porém, eu posso misturar tudo isso? Posso, eu posso misturar tudo isso. Eu posso colocar, por exemplo, a cor da fonte com o título azul. Muita atenção nisso aqui. Eu vou colocar tudo laranja. Porém, o nisso eu vou colocar sublinhado. Então, todas essas ferramentas que vocês estão vendo aqui, elas podem ser escritas umas sobre as outras, tá? Elas são cumulativas. Agora vamos para a nossa penúltima parte, a nossa penúltima etapa. Listas e marcadores. As listas e marcadores são esses pequenos botõezinhos aqui, esses redondinhos e esses numerozinhos, tá? Os marcadores, eles funcionam da seguinte forma. Clico aqui, pronto. Vai iniciar ali o meu marcador. Agora eu posso colocar o que quiser. Vamos colocar, por exemplo, o nome de capitais do Brasil. Por exemplo, eu tenho aqui Curitiba. Se eu der o Enter, pronto, ele vai criar um novo marcador. Posso colocar Porto Alegre, posso colocar São Paulo, posso colocar Rio de Janeiro e posso colocar Belo. Então, enquanto eu escrever as coisas e dar Enter, novos marcadores vão ser adicionados. Como eu cancelo o marcador? Enter e Enter de novo. Cancelei o marcador e continuo meu texto normalmente, sem nenhum marcador, tá? Ah, mas eu queria adicionar alguma coisa depois de Belo Horizonte. Não tem problema. Com o ponteiro do mouse eu coloco no final de Belo Horizonte, aperto Enter. Agora eu posso colocar mais um item, sei lá, Recife, por exemplo. Como que eu cancelo o marcador? Bom, se eu já tenho o texto embaixo, eu clico no texto e continuo de onde parou. Se eu não tenho texto embaixo, lembre-se, Enter, Enter, cancelou o marcador, continuo a escrever de onde eu parei, certo? A mesma coisa funciona para os numeradores. Os numeradores, ao invés de criar bolinhas, ele vai criar números. Então, eu vou seguir o mesmo modelo de digitar nomes de capitais. Vamos colocar algumas outras capitais aí. Vamos colocar Florianópolis. Se eu der o Enter, ele vai colocar o item número 2. O número 2 nós podemos agora colocar outras capitais. Campo Grande, Brasília, Natal e Vitória, por exemplo. Então, essa é a diferença de marcador e numeração. São dois botões diferentes para criar basicamente a mesma coisa, né? A diferença é que uns são bolinhas que a gente pode trocar esses símbolos, a gente vai ver isso depois. O outro são números, né? Qual que é a diferença importante, né, que preciso citar? Se você coloca 1, 2, 3, 4, 5, ele dá uma impressão de alguma ordem, ele dá a impressão de que você tem umas etapas a serem seguidas, é uma lista super fechada, é uma lista numerada, item 1, item 2, item 3, item 5 e acabou. Enquanto a bolinha, ela dá a impressão de ser uma lista mais aberta, né? Se você olha uma lista dessa daqui, você não tem uma ordem de prioridade, você não tem uma ordem de qual que é mais importante, qual que não é. Dá a impressão de que pode ter mais itens nessa lista, né? Dá a impressão de que depois de Recife eu posso ter Manaus, por exemplo, né? Agora você olha uma lista com números, dá a impressão de ser uma lista bem fechada, né? Dá a impressão de que a lista ela tem 5 itens e é nessa ordem e é isso aí. Então é muito importante prestar atenção no significado dessas listas também, tá? Agora, a última parte aqui do nosso tutorial aqui, tá? Pelas ferramentas aqui do Word, são as ferramentas de alinhamento. Eu vou até ir para uma outra página aqui para ficar um pouco melhor. Vamos supor que esse aqui eu vou colocar um texto normal. Agora, esse aqui é um texto centralizado.
E eu quero que esse texto fique no meio da folha de papel, como se fosse um título, né? Gente, nunca, 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 nunca deem espaços até o texto ficar no meio, tá? Nunca faça isso, tá? Primeiro, você não tem como ter certeza de que esse texto está realmente no meio ali, se você pegar uma régua, sabe? E segundo ponto, se você escrever mais coisa no final, Master Blaster aqui, já era, o meu texto não está mais no meio, eu tenho que ficar fazendo o quê? Corrigindo? Não, gente, não faça isso, tá? Então vamos colocar aqui o texto centralizado. E como eu centralizo o meu texto? Eu seleciono a minha linha e tá vendo esses tracinhos, esses monte de tracinhos aqui? São os ajustes para você centralizar o teu texto, ajustar o alinhamento do teu texto. Se eu clicar nos tracinhos agrupados ali no meio, é o centralizar, o meu texto já foi automaticamente centralizado. Então, e o melhor, ele é centralizado porque o próprio Word ele faz todos os ajustes para que o seu texto fique exatamente no meio da folha de papel. Ou seja, se eu digitar Master Blaster aqui, note que eu não preciso mais ficar ajustando meu texto. Ele vai ficar automaticamente centralizado. Tá? Então, o que quer que eu digite, ele vai ficar no meio. Tá? Agora, vamos supor que eu quero fazer o alinhamento à direita. Super texto alinhado à direita. Então, para eu deixar o meu texto jogado lá do outro lado, eu uso o outro aqui, ó, texto alinhado à direita, tá bom? Agora vemos aqui que temos mais um botão chamado de alinhamento justificado. O que significa alinhamento justificado? Eu vou abrir aqui o meu Firefox aqui. Vamos dar uma olhadinha ali na Wikipédia sobre o Sol, né? O Sol, vamos colocar na Wikipédia em português. Pronto, então temos aqui o nosso artigo aqui sobre o Sol. Por que eu estou pegando um artigo sobre o Sol? Para a gente poder ter bastante texto aqui, tá? Pronto. Meu Deus do céu, pera aí. Vamos colocar o tamanho normal desse negócio. Aí, agora sim, agora ficou agradável. Vou até colocar um título aqui. Vamos usar as ferramentas ali que a gente acabou de aprender, né? Vamos colocar negrito e sublinhado. Pronto. Como as palavras em português têm tamanhos diferentes, é normal que sobrem esses espaços localizados ali no final da linha. É claro, tipo, po e poeira, opa, poeira não cabe ali. Então, essa palavra ela vai ser jogada para a linha de baixo. No entanto, você note que do lado esquerdo do teu texto você está com tudo alinhado certinho na margem. Do lado direito não, por causa do tamanho diferente das palavras. O alinhamento justificado serve para eu deixar as duas margens retinhas, bonitinhas, seguindo a página, tá? Como que ele faz isso? Ele ajusta o espaçamento entre as palavras. Tá vendo que o espaço entre as palavras aqui é bem maior do que o espaço das linhas de baixo? Ele faz esses ajustes do espaço entre as palavras para que todas as palavras caibam certinho em cada uma das linhas. Tudo bem? Então, esse foi o nosso tutorial aqui, rapidinho, aqui sobre essa tela, essa aba, essa primeira aba do Word, tá? Nas próximas aulas, aí a gente vai continuar vendo cada uma dessas outras ferramentas, a gente vai ver o que significam outros botões. Nessa mesma tela tem botões que a gente ainda não viu, tá? Como esse painel de estilos, né? A gente vai dar uma olhada nisso daí mais adiante na próxima aula, tá bem? Então, um forte abraço para vocês e nos vemos semana que vem.